Olá, eu sou a Nicky Cardoso e nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha experiência e vivência na carreira artística. Bom, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Quem foram as minhas inspirações? Como foi que eu comecei? Bom, eu não tive inspiração na minha família, porque na minha família não tem ninguém que antes de mim tenha sido artista, não que eu saiba. Então, assim, eu não tive um exemplo na família. Eu simplesmente descobri que eu gostava de arte quando eu comecei a estudar e na escola eu tinha muita facilidade para escrita. Então, tudo que era relacionado à arte eu me dava muito bem. Nas aulas de português e redação, por exemplo, e nas aulas de artes eu sempre me destacava porque eu sempre gostava muito de escrever. Então tinha vezes que eu até fazia a redação, a minha redação e redação com mais uma galera, isso é errado, mas eu amava escrever, então a escrita surgiu bem antes que o teatro mesmo em si. Então, assim, foi uma inspiração. Eu costumo dizer que a arte, ela já nasce com a gente só tem que estar lá regando ela para ela crescer e florescer. E eu tenho certeza que ela cresceu e floresceu dentro de mim a partir do momento que eu descobri que eu tinha gostava muito de ler e gostava muito de escrever e tinha talento para escrita. Então daí iniciou assim a minha paixão inicial pela escrita e nem foi pelo teatro. Como eu disse, iniciou na escola. Como eu tinha muita facilidade em escrever, eu escrevi a redação com muita facilidade e passando um tempo, a gente teve uma matéria na aula de arte que era sobre escrever uma peça de teatro. Foi a primeira vez que eu escrevi uma peça de teatro e a peça ficou assim muito boa, e isso tinha entre 10 e 11 anos, acredito eu. Foi a primeira vez que eu dirigi, que eu nem sabia que eu gostava de direção também, além de escrever. Então eu acabei descobrindo que eu levava jeito para escrever, eu gostava de atuar e eu gostava de dirigir. Então, assim, tudo começou na escola mesmo. E com o passar do tempo, eu vi que era isso que eu queria, continuava me dando muito bem na escrita, em redação, e aí até que eu descobri que sim, era teatro que eu queria. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevia peça de teatro e fazia teatro na minha casa, quando minha mãe trabalhava, e cobrava tipo 5 centavos, 10 centavos para as crianças do bairro irem assistir a minha peça de teatro. Eu já era atriz, diretora e empreendedora, né? E então aí começou só a crescer esse amor pela arte, e aos poucos eu fui agregando teatro, virei escritora, mas tudo assim foi aos poucos, porque eu não tinha incentivo, eu conhecia pouco sobre isso, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro em um teatro mesmo, eu não conhecia teatro, então eu sabia que eu gostava, mas eu não conhecia, porque como eu falei, a minha família não é uma família assim muito ligada à cultura, então eu não tive assim essa experiência de conhecer o teatro. Eu conheci fazendo já, foi uma experiência assim, eu acredito que para mim foi muito boa, que me fez crescer muito, e quando eu vi a primeira peça de teatro, eu acabei aprendendo muito mais ainda, porque eu achava que era uma coisa e depois descobri que era outra, e isso eu era muito criança ainda, muito menina, então foi assim, aconteceu tudo em pequenas proporção. Eu aprendi coisinhas por coisinhas até chegar assim à imensidão e eu acabar estando um dia no palco. E isso aconteceu por volta de 13 a 14 anos, quando eu falei, que legal, existem cursos de teatro. Aí eu lembro que eu comecei a correr atrás disso. A escola que eu estudava tinha um grupo de teatro, então eu comecei nesse grupo da escola na época. E depois de 1 ou 2 anos eu entrei para um grupo de teatro técnico mesmo. E eu só saí de lá com 18 anos. Então nesse curso técnico eu aprendi muita coisa. Eu desenvolvi a parte que eu não sabia que eu tinha, mas eu desenvolvi. Então eu aprendi todas as técnicas de teatro e eu falei, é isso que eu quero, eu não vou mais largar disso. Agora deu, é teatro, é viver de arte, e eu amo tudo isso. E aí eu me formei nesse curso técnico, a nossa formatura, a gente precisava prestar uma peça. E por incrível que pareça, quem escreveu a peça fui eu. E eu dirigi também, ajudei na direção, porque era uma galera, era entre 12 ou 13 pessoas, então todo mundo colocou o seu dedo na direção, o cenário, figurino, tudo mais, mas a parte que eu assim fiquei responsável foi pelo texto e na minha atuação, né, que também mesmo sendo atriz, gostando de atuar, eu preferia escrever e dirigir. Então aí foi quando
eu me formei e falei, que legal, agora eu sou atriz e agora eu vou correr atrás disso para ver o que eu consigo, porque realmente foi uma coisa que eu gostei muito, que eu gosto muito, e eu me descobri nesse curso técnico. Isso eu tinha 18 ou 19 anos, eu era bem novinha. Bom, depois de ter passado por vários grupos de teatro na minha cidade e de cidades fora também, eu decidi que faltava alguma coisa que não me preenchia. Eu tinha necessidade de que alguém lesse os meus textos, porque eu já escrevia, eu tinha muita peça guardada, engavetada, e a minha vontade era de trazer essas peças para o palco. Então, só que eu não sabia como fazer isso, porque eu tinha acabado de me formar. Então eu fui participando dos grupos de teatro, fui conhecendo vários diretores, conheci vários tipos de direção, cada um tinha um ponto que eu via como positivo, alguns como ponto negativo, e eu fui absorvendo tudo isso, porque na minha cabeça eu iria levar isso mais pra frente como experiência, porque a minha vontade era criar o meu próprio grupo de teatro. Não demorou muito, eu resolvi criar o meu grupo de teatro, que é o grupo Teatral Quimera. Então, assim, aconteceram as coisas muito rápido, então eu peguei toda aquela bagagem que eu tinha, tudo que eu aprendi com vários diretores da cidade e fora da cidade, e resolvi trazer tudo isso para dentro de uma companhia na qual eu iria dirigir, porque era uma coisa que eu sempre quis. Não só dirigir, mas as minhas peças criando vida. Então eu já imaginava como seria todas aquelas peças que eu tinha engavetada ganhando vida, então isso me impulsionou muito. Então em pouco tempo eu acabei montando a minha companhia de teatro. Bom, o Grupo Teatral Quimera de Sorocaba, eu criei ele em 2017. Em 2018, a gente recebemos várias premiações e fomos indicados a vários prêmios aqui na cidade pela prefeitura, e a gente ficou muito feliz porque eu tava com medo de começar uma coisa assim que eu estaria na frente, mas eu fiquei muito feliz quando em um ano de companhia a gente ganhou como melhor grupo de teatro de Sorocaba, grupo revelação do teatro, e ainda fomos indicados como melhor peça teatral, melhor direção e melhores atores. Então, assim, isso foi como uma injeção de ânimo para eu não parar, porque no primeiro ano foi bem complicado para mim, porque eu tinha várias pessoas que são da área e que poderiam estar me ajudando. Na época me julgavam muito, falavam que como assim, eu surgi do nada e já estava querendo revolucionar, mas é porque, como eu disse, eu peguei várias direções que eu achava bacana e juntei tudo e criei o meu método de ensino, e que deu muito certo. A galera que fez, entrou comigo nesse grupo, algumas pessoas já faziam teatro, algumas faziam e parou, algumas nunca tiveram contato com o teatro. Então essa galera que veio comigo, começou comigo, eles adotaram esse meu método de ensino e deu muito certo, tanto que atores que estavam comigo foram indicados como melhores atores. Então para mim assim, foi uma grande conquista, fiquei muito feliz. E foi o que me ajudou, me impulsionou a não parar, porque realmente quando eu vi as pessoas que são da mesma área que eu e me conheciam e a pessoa não estava do meu lado, não estava me ajudando, isso me dava uma certa vontade de parar, pensar se era realmente isso que eu queria. Mas com essas premiações eu vi que não, que eu estava no caminho certo, a galera que estava comigo me abraçaram, e por isso que deu tão certo o Grupo Teatral Quimera. Então, assim, foi uma crescente muito boa, a gente viu muitos resultados, a gente apresentou muitas peças de teatro. A maioria das peças que a gente apresentou são autorais, são de minha autoria, que eu escrevi. Então, para mim, é uma realização muito grande poder finalmente ver as minhas peças, os meus textos ganhando vida. Então, o Grupo Quimera, para mim, é uma realização que eu não tenho nem palavras para agradecer, como eu sou feliz por ter dado tudo certo. Bom, uma das coisas que eu sempre sonhei e achava que não era fácil era escrever um livro. Aliás, escrever e publicar. Porque escrever para mim foi a parte fácil. Publicar eu achava que era uma coisa mais difícil. Então, uma das grandes realizações na minha carreira artística
foi escrever e conseguir publicar o meu livro, mesmo que pelo Clube dos Autores. Assim, para quem não conhece o Clube dos Autores, é uma plataforma que você pode publicar o seu livro sem custo, então acaba sendo assim barato, porque só se você quiser comprar ele impresso você vai ter gasto, ou em PDF também, que eles dão essa opção, mas você não paga para publicar o livro. Então, em 2017, uma das minhas grandes realizações, além do grupo teatral Quimera, foi a publicação do meu livro, porque foi uma história, esse livro Vermelho Meu Pecado, foi uma história que ela foi muito bem escrita, muito bem estudada. Eu não sabia como eu ia colocar a minha ideia central num livro, mas eu fui tentando até que deu certo, e é uma das minhas grandes realizações poder dizer que sim, eu escrevi e publiquei um livro. Bom, peças autorais eu tenho tantas que eu não consigo falar todas, mas eu tenho algumas que me marcaram muito e que eu posso falar sobre elas, até porque se eu fosse falar de todas as peças que eu já apresentei, já escrevi, a gente ia ter mais ou menos umas 2 horas de vídeo, que não é o caso, né? Bom, a minha primeira peça foi a que ficou marcada, por quê? Porque eu não tinha experiência como diretora, e ainda assim eu considero que deu tudo certo, que foi Teresa, que foi uma peça autoral e eu tinha muito medo do pós, eu tinha medo dos feedbacks, eu tinha medo de tudo, mas a galera que estava comigo abraçou, a gente conseguiu fazer essa peça, em 6 meses a gente montou cenário, figurino, direção, som, tudo, sonoplastia, ficou tudo perfeito. Obviamente que hoje, eu assistindo essa peça, eu fico pensando assim, nossa, eu faria diferente. Aqui eu faria isso. Mas eu sei que isso tudo serviu de degrau para eu poder subir nessa escada, que na verdade nunca vai ter um fim. Sempre a gente tem que estar disposto a crescer e a aprender. E nessa peça, ela ficou marcada para mim por conta de ser a primeira peça autoral e a primeira peça que eu vi minha ganhando vida. Eu também tenho um amor assim muito grande por Menina Azul, que foi um tema também que eu fiquei meio assim com medo de mexer num certo tabu, que fala sobre uma menina trans. Então eu tive muito medo de jogar isso pro palco e eu ter um feedback negativo. Então, assim, as peças que mais me deram trabalho em questão assim de medo, de pesquisa, de estudo, foi as que assim me marcaram mais por conta disso, por conta de eu ter precisado estudar mais, trabalhar mais, para não jogar no palco uma coisa que não existia, já que se tratava de uma peça real e não lúdica, por exemplo, que eu posso criar qualquer coisa e as pessoas vão comprar a minha ideia. Não, eram histórias reais, então eu tinha que colocar coisas reais e não inventar nada que não existisse. Então foi uma das peças também que me deixou bastante assim apreensiva, mas eu acredito que deu certo. Outra peça também que se eu voltasse com ela, mexeria bastante, colocaria mais umas coisas, tiraria outras, mas enfim, faz parte. E a peça assim que eu considero que foi o meu ápice foi a última peça que a gente apresentou antes da pandemia, que foi uma peça assim que eu considero um salto na minha carreira como diretora teatral, porque eu entrei num tema que muita gente não entra por medo mesmo, porque pode ser que a peça funcionasse como um gatilho, que é Mente que Sangra, que fala sobre suicídio. Então eu tinha todo esse medo, eu falava pra galera, gente, e se a nossa peça servir como gatilho pra quem tem depressão? Enfim, eu precisei de um psicólogo, então o psicólogo acompanhou todo o texto, toda a cena que a gente terminava, a gente mandava para o psicólogo via e falava, isso aqui você mantém, isso aqui você tira, esse termo tenta não usar. Então foi uma peça assim que deu muito trabalho, tanto que eu estava no meio da minha gestação, eu estava grávida, eu precisei parar, e um outro diretor de teatro, que é o Jamal, ele assumiu a direção, então tivemos 2 direções nessa peça, mas ainda assim, foi uma peça assim, que eu considero o ápice da minha carreira como diretora de teatro, e foi a peça também que eu fiz tendo o meu registro de diretora. Então, assim, tanto a primeira ficou marcada
porque foi o início de tudo, como essa última antes da pandemia, que foi a primeira peça que eu fiz tendo meu registro de diretora de teatro. Então, assim, são peças que me marcaram bastante e que eu sou muito grata por todos os atores que confiam em mim e que sempre abraçam as ideias que eu tenho. Então, são essas aqui, assim, autorais que eu considero peças muito marcantes. Obviamente que teve várias outras peças que a gente fez, peças infantis também, que eu trabalho muito com peça infantil, projeto escola, a gente leva peças pedagógicas para as escolas, mas assim, o que me marcou mesmo real são essas 3 peças que exigiram mais de mim e que no fim acabou dando tudo certo. Nesse meio tempo entre teatro, eu fiz vários workshops e aí surgiu uma oportunidade para eu fazer uma imersão cultural no Rio de Janeiro. Essa imersão era 7 dias, onde a gente ia passar esses 7 dias fazendo workshops, cada dia com um diretor diferente, e ele era mais voltado para a TV. Foi quando a minha paixão por TV também nasceu. Obviamente, quando a gente é criança, a gente sonha em fazer uma novela, fazer comercial. Então, mesmo sabendo que eu gostava e gosto de teatro, essa imersão cultural foi o que acendeu uma chama para eu também gostar de TV. Então, eu fiquei 7 dias nessa imersão cultural. A gente teve posicionamento de TV, interpretação para TV, tudo voltado à TV. E quando eu voltei de lá, eu estava muito senhora de si que eu também queria investir forte na carreira para TV. Então era uma coisa que para mim era novo, eu nunca tinha feito nada do tipo, mas com esses workshops que eu tinha feito, eu achei que eu precisava trabalhar mais esse lado, aflorar mais esse lado, porque era uma coisa que sim, eu gosto bastante. Então eu fui para o Rio de Janeiro e foi a minha como que eu posso dizer, a minha primeira experiência na TV, porque eu fui direto para o Projac, eu fiz o meu cadastro de atriz e no dia seguinte eu já fui chamada para fazer elenco de apoio. Então eu fiquei 3 longos meses no Rio de Janeiro trabalhando no Projac, trabalhando na Rede Globo. Foi a primeira vez que eu falei, é isso que eu quero, foi muito bacana, porque mexeu muito comigo, porque imagina uma pessoa do interior que não teve assim muita oportunidade na carreira artística, de repente se deparar com grandes nomes sendo dirigidos. Então eu fiquei assim paralisada quando eu via tudo aquilo acontecendo. Eu ficava, não acredito que eu tô vendo como tudo funciona, como é um set de gravação. Então tudo isso para mim serviu como aprendizado também. Eu costumo dizer que esses 3 meses que eu fiquei lá foi uma experiência tão única que qualquer outro curso que eu fizesse voltar à TV não iria pagar esse laboratório que eu tive exatamente dentro da Rede Globo, porque eu conheci pessoas que me contaram como funciona, que realmente não é fácil, como é difícil você conseguir um papel mesmo, como é difícil você conseguir até um teste lá dentro, mas eu estando lá, eu consegui realizar sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Então eu vi grandes nomes, Juliana Paz, Marina Rui Barbosa sendo dirigidas. Então para mim foi um laboratório que dinheiro nenhum paga. Então para mim foi a realização de um sonho. Foi onde eu aprendi muita coisa e é onde eu me senti mais completa, porque já que eu amava fazer teatro, amo fazer teatro, amava escrever, dirigir e agora tá na TV, eu falei, não preciso mais nada, já estou completa. Então, para mim foi muito gratificante ter vivido essa experiência, esses 3 meses, para mim vai ficar marcado o resto da minha vida, de tudo que eu vivi, de tudo de pessoas que eu conheci e que me ajudaram muito, e das coisas ruins também, que não preciso falar, que toda carreira é complicada, é difícil, mas o que me fez bem mesmo é o que ficou marcado, o meu aprendizado é o que valeu a pena. Bom, isso também é uma coisa que muita gente me pergunta exatamente dessa maneira. Por que você veio embora do Rio de Janeiro? O que foi que deu errado? Gente, na verdade, nada deu errado. Desde o momento que eu pisei no Rio de Janeiro e eu já fui chamada no dia seguinte para fazer elenco de apoio, para mim aquele momento já deu certo. Então o fato de eu ter aprendido muita coisa lá dentro, ter visto muita coisa, eu vivi coisas que muita gente nunca vai ter oportunidade de viver na vida. Então para mim não deu errado,
tudo que eu vivi, toda a experiência que eu tive lá é sinal de que deu certo. Porque se eu tenho hoje um sentimento de quando eu lembro daquilo e eu sorrio, é porque eu sei que não deu errado, eu sei que deu certo. Quando eu lembro do que eu vivi e eu tenho saudade daquilo, é porque eu sei que não deu errado, é que deu certo. É que para as pessoas, para darem certo, você precisa estar como um protagonista numa novela das 8, por exemplo. Então, se isso dar certo, nesse ponto de vista, para mim não deu certo. Mas para mim deu certo no quesito, aprendi muita coisa, vivi coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, tirei experiências que curso nenhum iria me proporcionar. Então, tudo que eu vivi lá, independente do tempo, apesar de ter sido só 3 meses, foram experiências que eu não consigo dizer que deu errado. Sem contar que quando eu voltei para Sorocaba, foi exatamente o que aconteceu, foi nessa época que eu montei o meu grupo de teatro, porque eu via que as pessoas me deram muita credibilidade, apesar de ter sido assim coisas pequenas, mas eu tive muita credibilidade quando eu voltei. Então, o que me incentivou a criar o meu grupo de teatro, um dos motivos foi esse, porque eu voltei de lá com uma bagagem, podia ensinar mais coisas que eu tinha aprendido, e eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ensinar. O que eu sei eu passo pra frente, o que eu não sei eu corro atrás para aprender, para descobrir, para poder passar para outras pessoas. Então, não, nada deu errado para mim. Para mim, tudo deu certo desde o momento que eu pisei no Rio de Janeiro. Bom, com a pandemia, as pessoas que vivem da arte, os artistas, todo mundo sofreu na realidade, mas a gente ficou mais fechado porque a gente foi as primeiras pessoas a parar e os últimos a voltar. Então me surgiu a oportunidade de conhecer a rádio. Então eu recebi um convite para apresentar um programa e na verdade eu não seria apresentadora, eu ia ser só a convidada da apresentadora. E passando um mês desse convite, eu ganhei na própria rádio que a gente estava um programa só meu. Então eu comecei a apresentar um programa chamado NIC 365 e foi onde eu também descobri que eu também gosto de rádio. Gente, me desculpem, mas tudo que está relacionado à arte me toca, me chama atenção e me conquista. Então eu gostei muito de apresentar a rádio e eu fiquei com um programa de 3 meses, que a gente nomeou como primeira temporada, e foi um programa de humor, onde assim me ajudou muito a me reconectar, porque com a pandemia, a gente que estava acostumado a ver gente, teatro, correria, ensaio, a gente chega a bater uma certa depressão de estar sozinho e não ter para onde recorrer. Então a rádio foi uma válvula de escape para mim. Então, além de me fazer bem psicologicamente, eu descobri que eu também levava jeito, não que tenha sido maravilhoso assim, porque eu nunca tinha tido outra experiência. Então eu aprendi ali na raça, né? Eu aprendi a fazer rádio já na rádio, não tive um curso, nada. Foi tudo assim, vai, e acabou dando certo. Eu tive um público muito legal, uma galera me seguia, e como era uma rádio web, então as lives eram passadas via Facebook e Instagram, mas eu posso dizer que foi outra experiência incrível e que só me agregou e que só me mostrou o quanto eu nasci para ser artista. Alguma coisa me picou e eu não consigo me livrar desse karma que é amar a parte artística. Bom, a maior dificuldade no mundo artístico, e eu englobo todas as áreas, é que o artista, ele não é visto como profissional. Muitas das vezes ele não é visto. Então, se você chegar em determinado lugar e a pessoa perguntar qual a sua profissão, você fala assim, eu sou atriz, e a pessoa pergunta, tá, mas o que mais você faz? Então é como se você fosse atriz, cantor, pintor, compositor, escritor. É como se isso não fosse uma profissão para os olhos de quem não é artista. Então a maior dificuldade é esse tipo de coisa que a gente recebe todo dia, que as pessoas não veem como profissão e a gente não é valorizado. Então eu sempre tive esse problema de ter a minha profissão como artista e ter uma outra profissão para poder assim, pagar os meus boletos, entendeu? Porque
A carreira artística é muito gratificante, porém eu não consigo me manter com ela apenas. Então, infelizmente, a maior dificuldade dos artistas em geral é isso, porque ele não consegue viver só da arte, ele precisa viver da arte e precisa ter uma outra coisa secundária para poder fazer o que ele gosta, porque se o artista é artista, é porque ele realmente gosta. Nenhum artista é artista assim, eu vou ser artista porque isso aqui deu errado, então eu vou ser artista. Não, se o artista é artista, porque realmente ele gosta. Então a maior dificuldade é essa, e a outra dificuldade é a gente todo dia lutar com pessoas da própria profissão que poderia estar junto, agregando, e a pessoa tem essa rivalidade muito grande. Então, hoje em dia a gente tem muitos grupos de teatro, a gente poderia se unir, ainda mais depois da pandemia, que todos os grupos sofreram, todo mundo está com dificuldade, só que a gente não vê essa união. Essa é uma coisa que eu tentei trazer para dentro do meu grupo de teatro. Eu tentei pegar pessoas de cada grupo para montar um grupo e juntar todo mundo e fazer aquele grupão, mas é bem complicado porque questão de ego, o ego infelizmente fere muito, machuca muito e atrapalha, principalmente quem está para aprender, para viver e para passar isso para outras pessoas. Então, algumas das grandes dificuldades que a gente enfrenta. É isso, é a falta de consideração pela profissão, a falta de respeito pela nossa profissão e a falta de colaboração entre os próprios artistas. Bom, a conclusão que eu tiro de tudo isso é que realmente eu nasci para ser artista e, como eu disse, eu posso fazer outras coisas, correr atrás de outras coisas, mas a parte artística sempre vai falar mais alto. Eu sempre vou correr pela classe artística, pela posição que eu estou hoje. Não foi fácil. Para eu conseguir o meu DRT de atriz foi uma luta. Para eu conseguir o de diretora teatral foi outra luta. Para eu conseguir respeito foi uma luta grande. Para eu conseguir o meu nome, não que eu seja uma pessoa super conhecida e famosa, não, mas pelo menos no meio eu sei que as pessoas me conhecem. Foi uma luta também. Eu não tenho preguiça de trabalhar nesse meio. Quando eu vejo que alguém precisa de alguma coisa, eu estou ali para ajudar. É uma coisa que flui, é muito fácil, é uma coisa que flui muito fácil, é uma coisa que eu faço por amor mesmo, por paixão. Eu quero sempre ver a classe artística crescendo e quanto mais ela cresce e aparece, mais eu fico feliz. Eu acredito que todo mundo que está ao meu redor também tem essa mesma visão. E o que eu posso dizer é que ser artista não é uma vontade, é uma necessidade. Tchau, tchau. Espero que